Ele prometeu cuidar dela, mas não do filho. Maria, 28 anos, vive num barraco simples na zona norte do Rio. Ao lado dela, João, o homem que jurou estar presente, se afasta pouco a pouco de Lucas, o menino de 8 anos que só queria atenção e afeto. Na rotina dura daquela casa, a promessa começa a ruir. Enquanto Lucas dorme, alheio à atenção, Maria sente o peso de uma luta invisível. Essa é a história de uma promessa quebrada, de um silêncio prestes a ser rompido, e de uma mãe que vai até o fim pelo filho, fica até o final porque às vezes a dor mora justamente no que foi prometido com amor. Naquela noite abafada da zona norte do Rio, a casa de Maria não passava de um refúgio frágil entre as vielas tortas e o burburinho constante da comunidade que nunca dormia de verdade. O chão de cimento cru da varanda estava frio, mesmo com o calor pegando no ar. João segurava a mão de Maria com um aperto firme, mas seu olhar revelava uma inquietação que ela tentava não notar. "Eu prometo cuidar de você", ele disse, a voz rouca, carregada daquela mistura perigosa de esperança e medo, como se as palavras tivessem que carregar o peso de um mundo inteiro. Maria o encarava a olhos cansados de quem já conheceu a dureza da vida, mas que ainda quer acreditar no amanhã dentro daquele pequeno barraco. Lucas dormia numa cama de solteiro improvisada, coberta por um cobertor gasto. O som do seu sono era o único momento de silêncio real na casa. Às vezes ele se mexia, soltava um resmungo baixinho, talvez um pesadelo de criança que ainda não tinha voz para falar. Naquele instante, porém, o menino era uma sombra que João não queria enxergar. Um detalhe esquecido no meio das promessas feitas sob a luz fraca da lua. Maria sentia o peso daquelas palavras. Como um nó na garganta, uma promessa que parecia ser só para ela, sem espaço para o filho que também precisava de cuidado, de amor, de atenção. A vida ali não era feita só de promessas feitas sob luar, mas de dias longos e difíceis, de luta para colocar a comida na mesa e de sonhos que precisavam se encaixar no espaço apertado do barraco. Brisa leve balançava as cortinas surradas da janela enquanto o som da feira desmontando se espalhava pela rua de terra batida, o barulho dos vendedores arrastando suas barracas, os gritos das crianças correndo pelas ruas, o ronco distante de motos e carros. A comunidade acordava em sua rotina dura, uma orquestra de sons e cheiros que misturava a vida e a sobrevivência. O café que Maria começava a preparar na cozinha minúscula exalava um aroma forte, quase amargo, que contrastava com o silêncio tenso da casa. Era o cheiro da vida real, da luta diária, do esforço para manter tudo funcionando mesmo quando o coração parecia querer desistir. João parecia alheio ao olhar de Maria quando ela lançava uma última olhada para o quarto do menino. Ele não via as noites em que Lucas acordava assustado, as manhãs em que ele tentava chamar a atenção do padrasto, com pequenos gestos silenciosos que passavam despercebidos. Naquele momento, a promessa feita sob o luar parecia uma hipérbole cruel, uma grandeza que não se sustentava na realidade dura daquela casa simples. O silêncio entre João e Maria carregava mais significado do que qualquer palavra dita. Era um grito mudo, uma tensão invisível que pesava no ar. E assim, sob a luz pálida da lua que começava a desaparecer, a promessa que parecia iluminar aquele instante começou a se desmanchar, igual ao concreto rachado e à tinta descascada que cobria as paredes da comunidade. Uma promessa que logo mostraria suas fissuras, suas falhas, assim como a vida, feita de promessas quebradas e da luta por um pouco de amor verdadeiro. E aquela manhã, com o cheiro do café e o som dos primeiros passos pelas ruas, traria o primeiro sinal claro de que a história deles estava prestes a mudar, que o cuidado prometido não seria tão simples, e que o abandono deixaria marcas profundas. Ainda era madrugada, e a penumbra que envolvia a pequena casa de Maria na comunidade da zona norte do Rio parecia um manto pesado de silêncio e expectativa. O concreto áspero do chão sob seus pés não gelava seu corpo cansado, enquanto os primeiros ruídos da cidade começavam a invadir a madrugada. Lá fora, o murmúrio distante de uma feira sendo montada se misturava ao som intermitente de carros que passavam devagar pelas ruas de terra batida, levantando pequenas nuvens de poeira que flutuavam preguiçosas no ar úmido. Na cozinha minúscula e escura, o barulho da chaleira apitando era quase ensurdecedor na quietude do ambiente. Maria mexia lentamente a colher no fundo da caneca de metal, misturando o café forte, amargo e fumegante que iria aquecer seu corpo já exausto. O cheiro da bebida subia em ondas quentes, envolvendo-a como um abraço frágil contra o frio da madrugada. Seus olhos fundos e marcados por noites mal dormidas lançavam olhares furtivos para o quarto ao lado, onde Lucas dormia. O menino, de apenas 8 anos, estava enrolado num cobertor velho e puído que parecia tão cansado quanto ela. Seu rosto infantil era tranquilo,
alheio à tempestade silenciosa que se desenrolava na casa. O som suave de sua respiração era como uma música frágil e preciosa, um pequeno refúgio em meio ao caos. Para Maria, aquele sono era um momento sagrado, a única paz que ambos conseguiam encontrar naquela vida dura. Na sala, João estava sentado numa cadeira de madeira gasta, o corpo curvado e os olhos fixos no vazio. Ele enrolava um cigarro de palha com dedos nervosos, o gesto repetitivo e mecânico como uma tentativa desesperada de segurar o que lhe escapava. O cheiro forte e ácido do tabaco queimando se misturava com um ar quente, criando uma nuvem densa que parecia pesar sobre tudo e todos. João evitava o olhar de Maria. Evitava olhar para o quarto onde Lucas dormia como se pudesse ignorar a presença do menino, apagar sua existência. Maria respirou fundo, tentando engolir o nó que se formava em sua garganta. Joe, ela disse baixinho, quase implorando. Lucas está te chamando desde cedo. Ele precisa de você, sabe? Precisa do seu olhar, da sua presença. João soltou um suspiro pesado, os ombros caídos sob o peso de uma exaustão que não era só física, mas também emocional. Maria, eu tô cansado, respondeu ele com uma voz rouca, quase um sussurro. Não é fácil para ninguém aqui. O silêncio que caiu sobre a casa foi como uma lâmina afiada. Maria sentiu o coração apertar, a frustração se acumulando em cada fibra do seu corpo. O menino apareceu na porta do quarto, os olhos grandes e brilhantes, tentando capturar um pouco da atenção do padrasto. João desviou o olhar, como se o menino fosse um fantasma que ele preferia não ver. Era uma cena simples, mas carregada de significado. Um retrato da realidade dura de tantas famílias na comunidade, onde o amor é testado diariamente pela falta pela ausência, pelo abandono silencioso. O barulho da feira se intensificava lá fora, gritos de vendedores, risadas de crianças, o som de panelas e carrinhos sendo arrastados. A vida pulsava lá fora, cheia de cores e sons, esperança e luta. Mas, dentro daquela casa, o peso da promessa feita sob o luar começava a se tornar uma sombra cada vez maior, ameaçando engolir tudo. Maria sabia que aquela rotina desgastante não podia continuar. O amor que ela tinha por João estava se esgotando, e o abandono de Lucas era uma ferida aberta que sangrava a cada dia. E assim, enquanto o dia começava a clarear e os primeiros raios de sol invadiam as frestas da janela, a tensão invisível entre eles crescia, prestes a explodir em uma confrontação que mudaria para sempre suas vidas. João levantou-se lentamente da cadeira, sentindo o peso de cada movimento como se carregasse uma montanha invisível nas costas. A fumaça do cigarro queima lentamente. No canto da sala, seu aroma forte e pungente se misturava ao cheiro do café já morno sobre a mesa de madeira gasta. Ele evitava os olhares de Maria, que o observava com um misto de esperança e cansaço, e principalmente evitava olhar para o quarto ao lado onde Lucas dormia, e agora onde seu filho tentava se aproximar. Lucas caminhava descalço pelo chão frio de cimento, cada passo um pequeno e frágil apelo para um pai que parecia distante demais. Seus pés faziam um som abafado, quase um sussurro, como quem não quer quebrar a tensão que pairava no ar quente e sufocante daquela casa humilde. Parou na entrada da sala, com olhos grandes que refletiam uma mistura de esperança, medo e uma inocência que ainda não sabia como carregar tanto peso nas costas tão pequenas. Papai, a voz saiu trêmula, quase como um sopro frágil, carregada da pureza de quem ainda não entende a complexidade das emoções adultas, mas também da necessidade urgente de ser visto e amado. João ergueu os olhos, surpreso pela coragem do menino, mas logo desviou o olhar, como se encarar o filho fosse encarar seus próprios medos e fracassos. Algo que ele não estava preparado para fazer. O silêncio que caiu sobre a casa era denso, quase palpável, como uma névoa espessa que abafava o ar e apertava o peito. Maria, na cozinha, sentia cada segundo daquele momento como um punhal invisível perfurando seu coração. Ela via Lucas ali vulnerável, tentando se conectar, e via João se fechando, recuando para dentro de si mesmo, criando um muro que parecia impossível de derrubar. Eu não sei se consigo. João sussurrou, a voz rouca e embargada, quase um lamento que escapava de seus lábios como um segredo doloroso. Lucas, sentindo a rejeição, baixou a cabeça lentamente, os ombros pequenos, tremendo sob o peso da tristeza que começava a se instalar. Suas mãos apertaram a camiseta velha, formando pequenos vincos na roupa gasta, um gesto involuntário que denunciava a dor silenciosa que ele tentava esconder. Maria não resistiu. Levantou-se devagar e foi até o filho, envolvendo-o num abraço. Apertado, tentando transmitir força e proteção, mesmo sentindo o próprio corpo fragilizado pelas incertezas e sofrimentos que a cercavam. O amor de mãe era um farol naquela escuridão, uma âncora em meio ao turbilhão de sentimentos.
João permaneceu afastado, imóvel, encarando o chão, os olhos fixos numa mancha escura no cimento, enquanto as cinzas do cigarro caíam lentamente pelo chão, quase como um símbolo da esperança que se esvaía naquele pequeno espaço apertado. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som distante da comunidade, acordando vozes animadas, risadas, o barulho das panelas, passos apressados, uma vida que seguia lá fora, cheia de movimento e cor, enquanto dentro daquele barraco a dor se escondia atrás de olhares e palavras não ditas naquele instante. A promessa feita sob o luar, tão cheia de sonhos e planos, parecia um espectro pesado, uma sombra que crescia e ameaçava engolir tudo. Lucas, com seu olhar ainda cheio de inocência, mas já marcado pela tristeza, e Maria, com o amor ferido e a força que a sustentava, eram os dois lados de uma mesma batalha silenciosa. Uma história que carregava o peso de um compromisso quebrado, mas essa cena, tão carregada de emoções contidas, frustrações e sonhos despedaçados, não era um ponto final. Pelo contrário, era o início de algo maior, porque quando o peso das promessas não cumpridas se torna insuportável, algo precisa romper a superfície, uma faísca, uma chama que pode iluminar um novo caminho ou incendiar tudo ao redor. E essa faísca estava prestes a surgir. O sol da manhã invadia o barraco pela janela com grades enferrujadas, derramando seus primeiros raios dourados sobre as paredes descascadas e o chão de cimento gasto. Lá fora, a vida pulsava intensamente na comunidade humilde do Rio de Janeiro, o barulho animado das crianças correndo entre as vielas, o tilintar das panelas sendo preparadas para o café, a voz dos vendedores ambulantes anunciando seus produtos com aquela cadência tão característica, quase musical. Era uma sinfonia viva que contrastava com o silêncio tenso que se espalhava dentro daquela casa simples. Maria estava na cozinha, encostada na pia, segurando com força uma xícara de café que há muito havia esfriado. Seu olhar estava fixo em um ponto distante, perdido entre as memórias e as promessas desfeitas. Ela respirava fundo, tentando juntar coragem para enfrentar o homem que ela amava, mas que também a decepcionava diariamente. A mistura de amor e decepção borbulhava dentro dela, uma tempestade silenciosa prestes a explodir. João, até quando você vai fugir do que é seu? A pergunta saiu firme, cheia de emoção e uma pontada de desespero. A voz de Maria, apesar de trêmula, carregava uma força que parecia quebrar a barreira do silêncio que vinha se acumulando nos últimos meses. João congelou no lugar, o olhar fixo nela, como se aquelas palavras tivessem perfurado uma armadura que ele construíra para se proteger do peso da realidade. O cigarro apagado na mesa parecia um símbolo da esperança que se esvaía. Ele sentiu um nó apertado na garganta, o calor da vergonha queimando seu peito, e os olhos que antes fugiam agora encaravam a mulher que ele prometeu amar e proteger. Dentro dele, uma tempestade de emoções lutava para encontrar espaço: raiva reprimida, culpa esmagadora, medo da responsabilidade e uma tristeza profunda, escondida sob camadas de silêncio e distanciamento. Ele queria ser forte, mas estava fragilizado, inseguro, assustado com a complexidade daquele papel de pai e companheiro. No outro cômodo, Lucas sentiu o peso daquele momento. Seus passos foram lentos, hesitantes, e quando entrou na sala, seus olhos grandes e brilhantes carregavam uma coragem surpreendente para uma criança tão pequena. Eu só queria que você estivesse aqui para mim, pai. A voz dele saiu baixa, carregada de uma sinceridade dolorosa, como um apelo que tocava a alma. João viu no olhar do filho uma mistura de esperança e sofrimento que o desarmou completamente. O conflito interno foi visível em sua expressão. O homem parecia dividido entre o medo de enfrentar seus erros e o desejo sincero de se redimir. Por um instante, o silêncio quase voltou a tomar conta, mas a força do momento era maior. João respirou fundo, a voz embargada, e finalmente falou: Eu sempre quis cuidar de vocês, só não sabia como. Essas palavras, simples e honestas, abriram uma fresta na escuridão que envolvia aquela família. A tensão, que antes parecia esmagadora, deu lugar a um fio de esperança. Não era uma solução mágica nem uma promessa perfeita, era o começo difícil, mas genuíno, de uma mudança, naquele barraco humilde, entre paredes que testemunhavam muitas lutas e sonhos. Uma faísca acendeu-se, e com ela a possibilidade de reconstruir, de enfrentar medos e de encontrar um novo caminho. Mesmo que repleto de obstáculos, o futuro ainda era incerto. Mas aquele momento marcava o ponto de virada, a primeira centelha de uma chama que poderia iluminar os dias mais escuros. Naquele início de manhã no Morro Carioca, o céu se pintava lentamente com tons rosados e alaranjados, anunciando mais um dia que começava entre as casas simples e apertadas. O ar trazia o cheiro forte e úmido da terra molhada pela chuva que havia caído durante a madrugada, misturado com um aroma característico do café fresco que Maria preparava com cuidado na cozinha improvisada do barraco. Era um perfume
modesto, mas cheio de significados. Um sinal de rotina, de vida, de esperança que insistia em resistir mesmo diante das dificuldades lá fora. A comunidade despertava em seu ritmo próprio. O barulho distante das crianças correndo pelas vielas de terra batida. Os gritos dos vendedores ambulantes anunciando frutas, pão e outras iguarias. O som metálico de panelas sendo lavadas e a melodia suave que escapava da janela do vizinho, tocando uma música popular. Cada ruído, cada cheiro compunha a trilha sonora daquele dia que para João, Maria e Lucas seria um marco. João levantou-se cedo, algo que não fazia há muito tempo. O peso no peito parecia quase físico, uma mistura de culpa, medo e uma vontade silenciosa de mudança que crescia dentro dele a cada instante. Seu rosto, marcado pelo cansaço das noites mal dormidas e pelos rastros da angústia, mostrava sinais claros de uma batalha interna. Os olhos, ainda inchados e vermelhos, carregavam uma mistura confusa de arrependimento, esperança e determinação. Ele caminhou até a cozinha, onde Maria mexia o café lentamente como se quisesse ganhar tempo para preparar algo mais do que apenas uma bebida quente, talvez força para o que viria a seguir. O contato visual entre eles foi intenso e carregado de significado. Maria, com seu olhar cansado, mas ainda firme, transmitia toda a mistura de emoções que sentia. O amor que ainda persistia, a mágoa que não se apagava, e a dúvida sobre o que o futuro reservava. "Posso ajudar hoje com o Lucas?" João perguntou, tentando esconder a ansiedade que apertava seu peito. Sua voz saiu mais firme do que esperava, um sinal de que algo estava realmente mudando dentro dele. Maria levantou o olhar sepressa pela iniciativa, e uma faísca de emoção brilhou em seus olhos cansados. "Seria bom, João. Ele anda meio perdido com a escola. E com a gente também, acho." No quarto apertado, que cheirava a livros velhos e um pouco de mofo, Lucas estava sentado no chão cercado por cadernos, folhas amassadas e lápis espalhados. Seus olhos brilhavam ao ver o pai se aproximar, e um sorriso tímido e cheio de esperança iluminou seu rosto marcado pelas dificuldades da infância. "Pai, me ajuda com esse problema de matemática. Eu não entendi nada", pediu com a voz baixa, cheia de uma sinceridade que doía. João sentou-se ao lado do filho, o coração apertado pela mistura de orgulho e arrependimento que o dominava. "Vamos juntos, filho, devagar que a gente aprende", disse, tentando transmitir calma e segurança. Mesmo sentindo o peso de todos os erros do passado, cada palavra, cada gesto parecia desfazer um pouco das mágoas profundas que o tempo e a ausência haviam deixado. Mas o mundo lá fora não era gentil. E o peso do julgamento da comunidade era uma sombra constante, quase palpável, que pressionava a família a qualquer deslize quando Dona Teresa, vizinha de longa data, apareceu. Na porta, seu olhar carregava dúvidas, críticas e uma pitada de malícia. "Até que ele está tentando, Maria. Mas sabe como é, promessa de homem é igual barata. Só aparece quando a luz está apagada", disse, soltando um sorriso sarcástico e desconfiado. Maria engoliu a resposta amarga, ciente de que aquela batalha ia muito além do que acontecia dentro de casa. Ela sabia que João precisava de apoio e que Lucas precisava desesperadamente de um pai, mas o caminho seria longo, cheio de pedras e armadilhas emocionais. João, ouvindo tudo, sentiu o peso da desconfiança e da pressão, mas respondeu com humildade, coragem e uma determinação recém-descoberta. "Eu sei que errei, Dona Teresa, mas agora é diferente. Eu quero estar aqui, de verdade, para eles." E assim, entre pequenos gestos de carinho e esforço genuíno, dias difíceis, momentos preciosos de esperança, a família começou a se reconstruir. Não era um caminho fácil. Tropeços, dúvidas e lágrimas faziam parte do processo. Mas aquela chama acesa no coração de cada um parecia capaz de iluminar até os dias mais escuros e trazer um novo significado para a palavra lá. Sol já começava a se despedir, tingindo o horizonte do morro do rio de tons vibrantes de laranja, dourado e rosa queimado, enquanto as sombras das casas simples se estendiam pelas vielas estreitas e irregulares da comunidade. O ar, apesar da brisa leve que vinha do mar, parecia carregado, como se a atmosfera ao redor daquela família fosse densa, saturada pelo peso invisível dos olhares alheios, das palavras não ditas mais sentidas. Naquele ambiente onde o suor e a poeira se misturavam ao cheiro do café fresco e do pão amanhecido, as vozes começavam a circular, como uma correnteza constante e implacável. Eram sussurros, comentários afiados, julgamentos disfarçados de preocupação e, muitas vezes, de maldade pura. Dona Teresa, uma mulher que já carregava no rosto as marcas do tempo e da vida dura da favela, reunia as vizinhas mais próximas na esquina do beco onde o lixo se amontoava discretamente. Ela falava com uma mistura de amargura e autoridade, sua voz baixa, porém firme. "Eu quero ver até quando esse João vai aguentar essa história." Prometeu cuidar dela, sim, mas o filho, que fique para trás.
Homem que foge dos filhos, nunca presta. Ao redor dela, os rostos femininos exibiam expressões que variavam entre a curiosidade, o ceticismo e o prazer quase cruel de esperar o fracasso. Era um julgamento coletivo, como uma sentença antecipada, que caía sobre João sem chance de defesa, do outro lado da rua. No boteco de esquina, o grupo de homens, com as cervejas já quase vazias, falava alto e ríspido, embalados pela falsa coragem do álcool e do convívio social. Homem que abandona filho é homem sem palavra. Pode até tentar mudar, mas na hora da raiva, no aperto, some e deixa a mulher e a criança na mão. Rapaz, concordou outro, com um sorriso cínico. Promessa de homem é igual a promessa de político, feita para esquecer depois. Essas palavras não eram apenas boatos. Eram golpes invisíveis que atravessavam paredes finas e chegavam até a pequena casa onde Maria, João e Lucas tentavam montar um novo começo. Cada comentário, cada olhada torta, cada cochicho atrás das costas, era um peso que pressionava. Seus ombros já cansados, Maria, com seu rosto marcado pela luta diária, sentia esses julgamentos como facas finas que rasgavam sua esperança. Ela segurava firme a mão de Lucas, tentando proteger a inocência dele daquela tempestade de preconceito. Mas a criança não era cega para o mundo que o cercava, via a distância que se criava entre ele e os amigos, percebia o silêncio que caía quando ele se aproximava na escola, onde as crianças deveriam ser apenas crianças. Lucas sentia o peso de uma solidão que não era sua escolha. Durante o recreio, tentou se juntar a um grupo, mas a líder da turma virou o rosto com desprezo e disse, alta o suficiente para ser ouvida: ele nem tem pai direito. Não devia nem tentar entrar na roda. O silêncio que se seguiu foi um grito mudo no coração do garoto. Ele voltou para casa com os olhos marejados, a alma férida, e um peso que o fazia encolher dentro de si mesmo à noite. Na varanda estreita do barraco, João se deixou cair em uma cadeira de plástico, a cabeça entre as mãos, sentindo-se esmagado pela culpa e pela impotência. Maria se aproximou devagar, sentando-se ao seu lado, com os olhos brilhando de emoção. Eu sei que não está sendo fácil, disse ela, a voz embargada, mas a gente tem que ser mais forte que tudo isso. Pelo Lucas, pela gente. João ergueu o olhar, cansado, mas com um lampejo de esperança. Eu prometi cuidar de vocês. E vou cumprir essa promessa, mesmo que o mundo inteiro tente nos derrubar. Eu sei que errei, mas não vou desistir. Maria apertou sua mão com força, um gesto silencioso de apoio e amor. A gente vai conseguir. Juntos. A batalha não era só contra os erros do passado, mas contra toda uma comunidade que carregava seus preconceitos e julgamentos como uma tempestade que ameaçava destruir o pouco de paz que eles tinham. Cada olhar desconfiado, cada comentário maldoso, cada silêncio hostil se tornava uma parede invisível que eles precisavam derrubar dia após dia. Mas no meio daquela escuridão, havia pequenos raios de luz, o sorriso tímido de Lucas quando João finalmente ajudava com o dever de casa, o abraço apertado de Maria na noite fria, a força silenciosa de quem sabe que o amor pode ser a única coisa capaz de transformar a dor em esperança. E assim, com o coração pesado, mas a vontade firme, eles continuavam, enfrentando tempestades, lutando contra o julgamento, buscando reconstruir o que parecia perdido. Naquela noite abafada, o morro dormia acordado. Ao longe, o som abafado de um baile funk ecoava entre as vielas, como um coração batendo forte na escuridão. Mas dentro da casa de Maria, o tempo parecia suspenso. As paredes estreitas pareciam encolher ao redor da família. E o ar carregava um peso invisível feito daquelas dores que não se dizem, só se sentem no fundo do peito. A notícia da briga de Lucas não foi apenas uma chamada da escola. Foi um grito de alerta, um tremor, um espelho estilhaçado diante dos olhos de João, refletindo todas as suas falhas, omissões e ausências. Lucas, tão novo, havia reagido a uma provocação cruel. Um colega o empurrou, chamou-o de o bastardo que ninguém quis, e ele, acostumado a se calar, a suportar calado o peso de não pertencer, explodiu. Um soco, um empurrão, um choro engasgado que ninguém viu. Maria, ao saber, teve que respirar fundo para não desmoronar na frente do filho. Ela conhecia o coração de Lucas. Era sensível, observador e mesmo com a pouca idade já entendia demais, já sentia demais. E agora, estava sendo ferido por algo que não era culpa dele. Sentada na beira da cama dele, observando o filho dormir com os olhos inchados e a respiração irregular, Maria sentiu um vazio cortante. Ela passou os dedos pelos cabelos do menino e em silêncio orou que ele não quebre, que não vire pedra por dentro. João, no entanto, carregava outra dor, a de se reconhecer no olhar ferido do menino. Ele sabia o que era crescer ouvindo, que não era bem-vindo, que era um problema ambulante. Sabia como a rejeição plantava raízes profundas,
transformando meninos doces em homens duros. Armados contra o mundo, ele se viu diante de uma escolha: repetir o ciclo ou quebrá-lo. Na madrugada, Maria e João conversaram pela primeira vez sem culpas nem máscaras. Falaram sobre o medo, a vergonha, a raiva, mas também sobre a vontade de consertar, de fazer diferente. Eu nunca pensei que amar você fosse fácil, Maria. E amar o Lucas foi mais difícil ainda porque ele me lembra de tudo que eu não fui. Mas ele é bom. E ele precisa de mim. Não só de você, João disse, com os olhos vermelhos de emoção. Maria segurou sua mão, apertando com força. A gente ainda está aprendendo, João, mas se ele for cair, que caia sabendo que tem 2 braços esperando para levantá-lo. Não dá mais para amar só pela metade na manhã seguinte. O mundo continuava igual, o asfalto rachado, os fios pendurados nos postes, o barulho de panela batendo na cozinha da vizinha. Mas dentro daquela casa alguma coisa havia mudado. Pela primeira vez, João preparou o café da manhã de Lucas. Pela primeira vez, ele se sentou ao lado dele e perguntou: Ei, campeão, me explica esse negócio de fração aqui. A Madame me pegava de jeito na sua idade. Lucas o olhou desconfiado, mas pela primeira vez sorriu. A tempestade ainda rondava. O julgamento da comunidade ainda existia. Mas naquela casa surgia algo mais forte: a decisão de recomeçar, reconstruir. Que palavra grande para quem vive num espaço tão pequeno, naquela casa com chão de cimento e paredes descascadas, onde o barulho da água na caixa d'água se misturava ao som dos rádios das casas vizinhas. Maria e João começaram uma jornada que não era feita de grandes gestos, mas de pequenos atos de coragem cotidiana. Naquela viela íngreme do Complexo do Alemão, tudo parecia acontecer com mais peso. O sol batia mais quente. A vida custava mais caro. E os julgamentos vinham antes mesmo da tentativa. Maria sabia disso desde menina. Criada por uma mãe solo, via de regra, aprendeu cedo a não esperar nada de ninguém. Mas quando viu o filho chorando escondido no banheiro, no escuro, como quem não queria ser visto nem pelo próprio coração, ela entendeu que precisava romper esse ciclo. Que ser forte não bastava. Era preciso também ser presença, e fazer com que Lucas sentisse dia após dia que ele não era problema. Ele era parte. João, por outro lado, travava uma guerra íntima, não contra Lucas, mas contra ele mesmo. Dentro dele moravam fantasmas. A infância marcada por um pai ausente, uma mãe dura, e uma juventude passada entre pequenos delitos e tentativas falhas de conserto. Quando prometeu cuidar de Maria, ele quis, mas achava, no fundo, que não seria capaz de cuidar de mais ninguém, que não nascera para isso, que não era homem de família. Mas quando viu Maria sufocada, sem forças até para pentear os cabelos com carinho, e Lucas calado, desenhando monstros com olhos de medo, ele percebeu: ou mudava, ou seria só mais um homem quebrado que quebrou os outros no caminho. E ele começou do início. Não com discursos, mas com gestos. Foi no mercado comprar o leite da marca que Lucas gostava, mesmo que fosse um pouco mais caro. Foi até a escola sozinho, pedir desculpas à diretora, dizer que queria saber como ajudar, que não queria ser omisso. Em casa, aprendeu que silêncio também fala. Sentava ao lado do menino no sofá velho, mesmo sem saber puxar assunto. Até que um dia Lucas disse: Você sabe jogar bola de gude? João sorriu. Eu era campeão da rua onde cresci. Queer up. Naquele momento, uma conexão tímida surgiu. E não era sobre jogo, era sobre encontro. Maria observava de longe. Lavando roupa na bacia, via pelas frestas da janela aquele homem que, por tanto tempo, ela achou que não teria espaço para amar um filho que não era seu. Finalmente se esforçando para caber naquela vida. Ainda havia tensão. Ainda havia medo. João escorregava às vezes. Erguia a voz sem perceber. Sumia por horas quando se sentia sufocado. Lucas ainda evitava contato físico. E Maria ainda sentia aquele nó na garganta quando ouvia alguém comentar: Mas você acredita mesmo que isso vai dar certo? Mas a cada dia, a cada gesto, por mais pequeno que fosse, algo começava a se solidificar. Foi no dia em que Lucas caiu e ralou o joelho. E João correu para pegá-lo no colo, dizendo: Calma, papai está aqui. Foi no dia em que Maria chegou do trabalho e viu os dois cozinhando macarrão instantâneo e rindo de uma piada boba. Foi no domingo, quando os 3 foram à feira juntos, e Lucas segurou na mão de João espontaneamente. A reconstrução tinha a trilha sonora de filme, era feita de panela amassada, roupa estendida no varal torto e fé que resiste no peito. Mas entre cada dificuldade, entre cada cicatriz que ainda doía, uma coisa crescia: a certeza de que amar não é apenas prometer, é sustentar. E mesmo sem perceber, eles estavam construindo algo novo, não, mas profundamente verdadeiro. Amor é como planta teimosa que nasce em rachadura de concreto. Ninguém aposta que vai crescer, mas cresce. E quando cresce, ninguém consegue mais arrancar. Foi assim, num dia qualquer, entre o feijão
no fogo e o cheiro de sabão em pedra nas roupas estendidas, que algo diferente começou a brotar naquela casa. Não foi com um discurso bonito, não foi com promessas, foi com presença. João vinha chegando do trabalho com os ombros ainda carregados da lida do dia, cimento nas mãos, suor nos olhos, mas o coração vinha leve. Pela vez em muito tempo ele tinha vontade de voltar para casa, não só por Maria, mas por aquele menino que antes o olhava de lado, e agora o esperava no portão, com um oi tímido, mas cheio de esperança. Era nesses pequenos detalhes que o amor se mostrava. João, sem jeito, consertando o ventilador do quarto de Lucas. Lucas deixando o controle do videogame de lado só para ouvir uma história das antigas. Maria observando os dois com aquele olhar que só mãe tem, um misto de medo, gratidão e fé. Aos poucos, João começou a entender que o amor não era sobre assumir um papel, mas sobre ocupar um espaço com verdade. Era sentar na mesa e perguntar como foi o dia, mesmo que a resposta fosse curta. Era notar que Lucas gostava de desenhar astronautas e deixar um bilhete colado na geladeira. Você vai longe, moleque. E Lucas, aquele menino de olhar desconfiado que dormia com a luz acesa, começou a mudar. Já não se escondia atrás das portas. Já não explodia por tudo. Começou a rir mais, a comer melhor, a sonhar em voz alta. Uma noite, enquanto a chuva fina batia no telhado de zinco, João entrou no quarto para cobrir o menino que dormia encolhido. Ao ajeitar o lençol, viu um desenho em cima da cômoda. Era um retrato rabiscado com lápis de cor, 3 figuras de mãos dadas, sorrindo, e um sol enorme no canto da folha. Embaixo, com letras tortas, estava escrito: Minha família. João ficou parado ali, sentindo um nó se formar na garganta. Ele não esperava aquilo, nunca imaginou que aquele título pai pudesse vir não por sangue, mas por construção. E ele soube naquele instante que algo dentro dele também havia mudado. No dia seguinte, ao saírem juntos para buscar pão na padaria da esquina, Lucas correu na frente, chutando pedrinhas. E de repente se virou: pai, se chover de novo hoje, você me ensina a fazer aquele carrinho de papelão? Tchotch. A palavra pai ecoou como um trovão manso no meio do peito. Mas ele sorriu, sem deixar transparecer o vendaval que sentia por dentro. Claro, filho. A gente faz até com farol. Se quiser, ali naquela calçada estreita da favela, debaixo de um céu carregado de nuvens e promessas, o amor florescia. Não um amor cinematográfico perfeito, mas um amor valente, que escolheu ficar, que resistiu à dúvida, ao medo, aos olhares tortos da vizinhança. Maria, que vinha logo atrás com o cabelo preso num coque alto e o avental ainda sujo de farinha, sorriu. Porque agora ela sabia. Nem toda promessa precisa vir com um anel no dedo. Às vezes ela vem com uma mão estendida, um olhar sincero e um coração que decide amar mesmo sem obrigação. Dia amanheceu preguiçoso na favela. O sol derramava raios tardios pelo beiral do barraco, aquecendo as paredes de tijolo e as roupas estendidas no varal torto. Lá fora, o burburinho habitual. Crianças correndo atrás de bola amassada, senhoras pendurando lençóis, o cheiro de pão fresco que subia do forno comunitário. Parecia um domingo comum. Mas dentro daquela casa simples, algo profundamente extraordinário se desdobrava. Maria surgiu na cozinha improvisada, o corpo ainda marcado pelas noites de insônia, mas o olhar leve e tranquilo. Mexia o café com afeto ritualístico. A colher de pau mergulhando no pó forte, o vapor subindo em espirais como se carregasse desejos e promessas. Cada gesto seu era a ponte entre o passado de medo e o presente de confiança reconstruída. Ao seu lado, o canto de um rádio velho tocava uma bossa suave, tecendo uma trilha sonora de esperança. Na sala, João e Lucas dividiam o jornal dobrado como quem compartilha um segredo. Os traços do cansaço ainda marcavam o rosto de João, a sombra das olheiras e a testa franzida por tanto lutar, mas seus olhos brilhavam com serenidade. Lucas, que antes se recolhia em silêncio e distância, gesticulava animado, apontando manchetes, compartilhando piadas bobas. Havia entre eles uma cumplicidade recém-nascida, delicada como o broto que rompe a terra endurecida. Num momento de pausa, Lucas se voltou para o padrasto e soltou, quase sem perceber: Papai, você lembra da primeira vez que a gente andou de bicicleta junto? Eu caí 3 vezes, mas você segurou meu guidão até eu ficar em pé. João sorriu, os ombros relaxando como se aquele relato apagasse todos os medos. Ele passou a mão na cabeça do menino, sentindo a textura macia dos fios embaraçados. Lembrou? Sim, campeão. E vou lembrar para sempre porque foi quando entendi o quanto você é forte. O silêncio que se seguiu foi suave, confortável. Não um vazio, mas um espaço cheio de significados. O retorno do riso fácil. O fim da angústia que corria pelas veias,
A sensação de lar. Maria entrou com 2 xícaras de café, oferecendo uma a cada um com um sorriso sereno e ver a cena. Pai e filho compartilhando um momento simples, genuíno. Ela sentiu um nó na garganta, mas desta vez foi de emoção, não de dor. Aquelas xícaras quentes eram mais que utensílios, eram um símbolo de um ciclo que se fechava e outro que se abria. Feito de cuidado, de presença, de escolhas diárias, Lucas deu um gole no café ainda quente demais e fez uma careta divertida, arrancando risos dos 2 adultos. Aquel Rousseau Eric, um som que reverberava na madeira da cadeira, no chão de cimento, nas paredes que antes testemunhavam apenas o eco do abandono. Naquele instante, entre o aroma do café amargo, o tilintar da colher na xícara e o sol que agora inundava todos os cantos da casa, ficou clara a grande lição. O amor verdadeiro não se reduz a palavras ao luar, se fortalece no calor das manhãs difíceis. João lembrou da primeira promessa feita sob o luar, carregada de poesia mas vazia de conteúdo, e percebeu o quão longe havia chegado. Não por força de encanto romântico, mas por persistência, por cair e levantar, por ouvir choros e plantar risos, por construir, pouco a pouco, um laço que só cresce com cuidado constante. E foi naquele domingo simples, em que o mundo lá fora continuava seu turbilhão de desafios, que a família entendeu. Amar de verdade significa assumir o pacote completo. A dor, a bagagem, o passado que não se apaga. Responsabilidade não é fardo. É privilégio poder segurar uma mão, enxugar uma alegria, celebrar uma conquista. Permanecer é a maior prova de afeto. Ficar quando dá medo, quando cansa, quando ninguém tá olhando. A cena final, os 3 saindo de mãos dadas pela viela, sob o céu que agora trocara o laranja pelo azul claro, prontos para enfrentar o dia. Não porque não houvesse mais tempestades pela frente, ela sempre vem, mas porque juntos tinham descoberto a força de um amor que resiste e floresce, mesmo onde ninguém apostava que poderia sobreviver. E assim, naquele cantinho humilde do rio, nasceu uma verdade simples, mas eterna. Promessas podem quebrar, mas quem escolhe cuidar de verdade, permanece. Se essa história te fez olhar para dentro, ou lembrar de alguém importante, deixa o like, se inscreve aqui no Na Telinha e ativa o sininho.